essa transmissão, o link está na bio, é só procurar lá o webinar Layer Up Pipe Run. A gente vai começar agora um webinar aqui falando sobre funil de vendas, previsibilidade, enfim. É isso aí, já vou começar. Corre, link na bio para a gente continuar o papo aqui no YouTube, tá bom? E aí, Fausto, vamos começar esse nosso bate-papo, então? Layer Up Pipe Run. A gente vai começar agora um webinar aqui. Peraí, que deu um negócio aqui na minha tela. Pronto. Tudo sob controle. Fausto, seja bem-vindo aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre funil de vendas e previsibilidade. Eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouco da Pipe Run também, para a gente começar esse nosso bate-papo, por gentileza. Bom, galera, obrigado pela presença de todo mundo aí, quem estiver assistindo depois da gravação também. Eu sou o Fausto, do Pipe Run, CRM de vendas, né? A gente está aí já há um tempo no mercado e hoje a gente vai falar um pouquinho de funil de vendas e tal, contar um pouquinho das minhas experiências e aí ter um pouquinho de tempo de experiência em vendas e tal. Acho que dá para ajudar um pouquinho a galera nesse momento de tracionar vendas, né? Com certeza, muito bom. Fausto, você agradeceu a galera, você me lembrou que eu tenho que fazer isso, eu fui muito mal educada, já cheguei aqui falando sem antes dar um oi, uma boa noite a todos que estão assistindo, acompanhando aqui essa live, espero que estejam todos seguros e com saúde, para a gente continuar a nossa jornada aqui com marketing e vendas com toda a força. A ideia desse webinar é a gente falar, como eu comecei falando aqui, já empolgada, que eu estava numa live aqui no Instagram, a gente falar um pouco sobre previsibilidade, como que a gente conquista isso com a estruturação de um funil de vendas. Então, eu preparei uma série de perguntas aqui para aproveitar todo o conhecimento do Fausto, que tem uma experiência incrível, é cofundador do Pipe Run, que é uma ferramenta, enfim, super estruturada para fazer toda a parte do funil de vendas. Depois eu quero saber um pouco mais de detalhes sobre a ferramenta em si. E também eu queria que vocês, eu estou aqui com uma colinha com outro computador, façam as perguntas de vocês, tragam as questões, que no final dessa live a gente vai dar uma visitada aqui no nosso chat para tentar responder as questões de todo mundo. Mas para começar, e para a gente já começar a esquentar aqui um pouquinho a conversa e fazer só um alinhamento inicial, acho que todo mundo que talvez esteja aqui já ouviu falar em funil de vendas, mas eu queria, da sua visão, Fausto, assim, que você tem muita experiência com isso, enfim, vocês estruturaram uma ferramenta super robusta para fazer esse desenho. O que é esse conceito de funil de vendas aí dentro da Pipe Run? Como funciona o funil para vocês também? A história de funil de vendas ou priorização ou controle de Kanban de clientes ou tem vários nomes para a mesma coisa, né? É um controle de processos de gestão de vendas, aonde a partir de um funil a gente determina quais os processos e estágios de um cliente dentro da sua experiência de compra. Então, todo mundo fala, mas tu tem um funil de vendas. Não, a gente tem vários funis de vendas, né? E a gente vai falar também hoje sobre funil em Y, né? Então, depois a gente mistura um pouco esses funis aí, esse processo de gestão de vendas. Eu sempre digo que o CRM, que todo mundo fala em funil, em gestão, em Kanban e tal, ele é o quê? Ele é uma estrutura de gestão, é uma estrutura de processos e ele é por ele que a gente executa a nossa estratégia de negócio. Então, em cima desses três pilares, eu venho já fazendo alguns webinars esse ano, o ano passado, foram mais de 40 eventos o ano passado. Esse ano a gente vai passar disso, porque toda semana 2, 3. Então, bem legal poder compartilhar. Agradecer a Layer Up, né, pela oportunidade de estar falando com os clientes e amigos, né? A gente também, nosso time também que divulgou o evento e tal. A presença de todo mundo aí nesse horário, então, bem legal. Obrigado mesmo, obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Maravilha. Eu concordo 100%, assim, o conceito funil de vendas, tem algumas empresas até que de alguma maneira, certo ou errada, não estamos aqui para julgar valor disso, mas se apropria desse termo construindo um método, né? Esse daqui é um método, esse é o único funil de vendas. Eu concordo 100%, né? São vários funis. Então, acho bem importante você já ter começado
com isso, porque também cada negócio, cada modelo de negócio vai precisar da sua estruturação, essa personalização, o entendimento do negócio, do cliente, da jornada do cliente, de como ele vai ser abordado e de qual é a melhor forma de engajar esse prospect dentro de um funil de vendas, faz com que você construa o seu funil ou os seus funis ao longo dessa jornada de marketing e vendas. Mas de uma forma talvez um pouco mais abrangente, você recomendaria, para quando a gente começa a pensar, né? O objetivo aqui é chegar na previsibilidade. Tem alguma sequência do projeto de construção, de estruturação de marketing e vendas que você sugeriria? Até falando das etapas do funil, quais seriam, como que a gente organiza, etc. A gente vê vários modelos, tá? Vários modelos consagrados. A gente não tem um, né? Até porque eu sou meio agnóstico com as metodologias, né? Já estudei várias e tal, fiz certificações em várias, né? Estou há 30 anos no mercado, então é bastante tempo. A gente já fazia outbound quando era só o cold call, a gente já mandava e-mails quando era só e-mail marketing, então já tem um pouquinho de experiência nesse modelo. O que eu vejo hoje são modelos distintos de processo de captação de leads, né? A gente vende uma história de fracionamento do vendedor. A gente tinha o antigo caixeiro viajante lá atrás, né? E depois o que a gente foi tendo? A gente foi tendo um processo de separar. Antigamente o vendedor ele montava a sua lista, ele prospectava, ele vendia, ele entregava, ele fazia pós-venda, né? Então, e ele mantinha o sucesso do cliente. Hoje cada área dessas tem um processo já muito especializado. Com a globalização a gente passou a atuar e trabalhar tudo em grandes volumes, né? Então, com a informatização, a digitalização dos negócios, tudo virou volume, né? E para trabalhar com volume, não dá para trabalhar como era antigamente, né? Antigamente a gente fazia uma visita de manhã, uma tarde, tudo presencial, vendedor, que hoje a gente chama de field sales, né? Mas ele era o cara, só existia ele, né? Eu comecei a prospectar na época do telelista, então a gente tinha que pegar o guia telefônico lá e ligar para todas as empresas de uma cidade, depois do bairro, depois da cidade, depois da região, depois do estado, né? Então a gente separava, contratava vendedores que já vinham eles com uma carteira de clientes nos anos 80, isso era clássico, né? Quer vender mais? Contrate mais vendedores, né? Os vendedores já vêm com carteira de clientes, então contrate vendedores experientes. Então a gente passou por isso nos anos 80, a gente passou por isso nos anos 90 e ainda tem gente que trabalha assim e acredita que contratando vendedores vai vender mais e muitas vezes está gastando muito mais dinheiro e vendendo muito menos, né? Então a realidade do negócio hoje, o funil de vendas eu conseguir jogar minha estratégia de negócio em um sistema e conseguir acumular canais de aquisição. Eu sempre falo de acumular canais de aquisição, porque os canais de aquisição eles são finitos, ou seja, faz anúncio no Google hoje, se só fizer anúncio no Google hoje, você não vai ter um momento que cresce, e depois vai ter um momento que estabiliza, e vai ter um momento que começa a cair. E tem que ter mais um canal. Então, daí eu tenho que fazer um anúncio no Facebook e tal. Então, as camadas digitais são muitas para que a gente consiga empilhar canais de aquisição e tenha um pouquinho de conversão de cada um desses canais. Então, também hoje é muito mais complexo, porque a gente é muito mais especialista em cada canalzinho desse de aquisição de cliente, né? Antigamente era o vendedor, ele, Deus, e vai embora que o vendedor tinha que conseguir, né, no peito e na raça fazer venda. Hoje a gente vê negócios que têm 10, 20, 30, 50 canais diferentes, porque o Facebook é um canal. Não, o Facebook é um canal quando ele é remarketing, o Facebook é um canal quando ele é anúncio, o Facebook é um canal quando eu distribuo conteúdo, o Facebook é uma página, tem o Messenger. Então, assim, quantos canais tem dentro de um Facebook? Vários, né? Então, a especialização da especialização. É esse o mundo que a gente vive hoje. Cada dia mais canais, cada dia mais complexo, cada dia mais especialização e cada dia a gente depende mais de tecnologia.
Excelente. Essa palavra complexa é uma palavra que eu tenho ouvido tanto. Eu estou acompanhando bastante ultimamente também o Murilo Gun, que fala sobre criatividade, que é um cara excepcional. Ele fala muito sobre essa nova era do mundo complexo. E você trouxe esse termo, eu gostei demais, porque eu concordo muito com essa visão. Aqui na Layer a gente brinca, a gente fala que é um time de futebol. A gente tentou traduzir essa ideia do complexo de alguma maneira um pouco mais lúdica, assim, para contextualizar. Então a gente diz, olha, um time de futebol tem ali a defesa, que tem o goleiro, aí tem toda a defesa, os jogadores de defesa, o meio de campo, que arma, a jogada, os atacantes e não sei o quê. Então a gente coloca, sei lá, o branding, o trabalho de fortalecimento de marca é o goleiro. Aí o trabalho de gestão de rede social está ali também fazendo a parte da atração, meio que segurando a defesa. O meio de campo já é o inbound, ali tentando jogar uma bola para frente para o gol, que são os canais, os vários canais que estão ali esperando, que é o Google Ads, o seu canal de prospecção, você já fez ali toda a parte de marca, etc. Então a gente tenta brincar um pouco com essa ideia do time de futebol para falar sobre essa complexidade, esses múltiplos canais, e que não é uma coisa só, né? No fim das contas, são várias ações que a gente precisa pensar de forma conjunta, de fato, para conseguir, enfim, entender esse novo momento. E concordo contigo, tecnologia é super importante. Falando de tecnologia, então sobre ferramentas, e aí você é um cara super especializado para falar nisso. Como que uma ferramenta, de fato, pode nos ajudar dentro da gestão desses vários canais, dessas várias entradas, e como que a gente faz para conseguir mais vendas com menos custo a partir do uso de uma ferramenta? Explica um pouquinho sobre isso, por favor, Fausto. Eu vou explicar um pouquinho falando de como a gente faz aqui no Piper Run, né? E como a gente indica nas implantações para os clientes que estão implantando processos conosco no CRM e tal. A gente tem aí 250 agências parceiras e cada agência trabalha de uma forma e tem um perfil e tal. A Layer também trabalha aí mostrando, tem vários modelos diferentes para vários perfis de clientes diferentes. Eu acho muito, muito legal isso. O que a gente faz? A gente testa muito, tá? Testa muito. Tem um canal de aquisição que é o LinkedIn. Legal. Como é que a gente trabalha no LinkedIn? Como é que a gente aprofunda conhecimento para trabalhar no LinkedIn? E quais as ferramentas que nós vamos usar no LinkedIn? Vai adquirir o Sales Navigator do LinkedIn para fazer filtros e tal? Vai adquirir uma ferramenta, uma régua de prospecção outbound com uma ferramenta de Sales Engagement para fazer a conexão com o LinkedIn e outras redes e montar listas e tal, né? Então, só aí já são duas ferramentas, né? Eu uso o Sales Navigator, eu uso uma régua. E aí o Piper Run entrou como? Entrou fazendo um papel lá do lead, que é o cliente que já está em primeiro grau, já é conexão, já tem algum entendimento, já teve alguma interação na rede, então esse pode vir para o CRM. Né? Então a gente não faz aquele processo, então a gente busca fazer um trabalho de conexão, de entendimento da rede, de público, né? Um posicionamento de marca não agressivo, então a gente não faz uma prospecção ativa, a gente faz processos de gestão da marca indiretos. Mas tem muita gente que precisa vender hoje, né? Parou de vender hoje, montei meu e-commerce hoje e tal. Bom, se você precisa vender hoje, você vai ter que ter dinheiro para botar no LinkedIn, no Facebook, no Google, para anúncios que um clique muitas vezes custa, no caso do CRM, que é impossível, custa R$ 78 a média de um clique na palavra CRM. Então, é impossível de se pagar um clique para ter um lead, que nem é um cliente ainda, né? E nem é possível, nem levantou a mão dizendo, olha, eu quero comprar. Então, ter um clique para levar para o teu site é muito caro, né? As maiores empresas de mídia do planeta hoje é o Google e o Facebook, né? Muito mais que televisões e rádios, né? Há 4, 5 anos atrás já faturavam bilhões no Brasil, né? E o custo de anúncio hoje é muito mais caro do que era antigamente. Eram centavinhos por cliques que levavam volume de visitas para o site. Então, qual o canal de aquisição ao site? Todo mundo que está
que era do mundo offline, agora, né, nesse momento, virou para o online. Eu preciso ter e-commerce, eu preciso ter site, eu preciso ter... Poxa, mas quais as ferramentas? São inúmeras ferramentas, não tem uma. Né? E não tem uma que seja assim, esse aqui o meu guru falou que é essa e vai funcionar. Gente, não tem milagre. Tem muito esforço, tem muito suor, tem muita inteligência. A cada dia as tecnologias elas avançam mais, então saber o que usar é muito importante, sim, mas primeiro a gente tem que saber para quem a gente quer usar. Quem que é o perfil? Né? As agências estão acostumadas aí a desenhar as personas, né? Quem compra? É o Joãozinho. O Joãozinho tem de 25 a 30 anos, ele estuda um MBA e ele faz... Quem é que compra o teu produto? E aí a gente vai descobrir quem é essa pessoa que compra o teu produto ou poderia comprar o teu produto. E aí a gente vai olhar e estudar. Espera aí, chama a agência lá, vamos estudar qual é o canal de aquisição para esse público? Aonde está esse público? O gerente, o diretor e tal, ele não está no LinkedIn, ele não responde lá. Então quer dizer que não adianta eu querer fazer anúncio para esse público lá. Adianta, vai ter um pedacinho, o custo vai ser alto, custo por clique vai ser alto e tal. Mas vale botar alguém com o Sales Navigator mandando mensagem, com um parceiro nosso, Cata Cliente, mandando mensagem, fazendo... Vale, né? Vale colocar alguém para fazer essas interações? Claro que vale. No longo prazo, todos os canais vão trazer resultado, desde que a gente consiga estudá-los, aprimorá-los diariamente. Hoje um anúncio no Google funciona, amanhã pode ser que ele não funcione mais, porque tem a concorrência, tem a outra empresa que começou a investir na mesma palavra, tem 5 empresas que começaram a investir na mesma palavra e o custo triplicou, quadruplicou, e daí o custo já não cabe mais para aquele produto. Então, é o segundo ponto. Se eu sei para quem eu vou vender, eu tenho que saber se o meu produto comporta aquele canal de aquisição. Né? É o CAC, para quem vende recorrência, é o custo de aquisição de cliente. Quanto você pode gastar em mídia por mês para trazer X clientes? Quantos clientes você quer vender? E aí a gente começa a ter previsibilidade já, né? Se a gente já souber, assim, poxa, eu tenho uma indústria, eu tenho um markup de produto, eu quero vender X. Em cima desse X que eu vender, eu vou gastar X em marketing, X em vendas, vou pagar X de comissão. Né? Então, a gente tem que olhar para a pessoa para quem a gente vende e depois olhar para dentro de casa. E a gente entender, eu tenho um produto que cabe quais canais de aquisição. Claro que isso é um estudo da agência, né? Esse é o papel da agência, nos ajudar a encontrar os melhores canais, onde é que estão os melhores possíveis clientes, os leads, e que caiba dentro do custo de venda do produto. Perfeito, Fausto. O que você fala, eu trago muito também em outros webinars aqui no canal, falando um pouco sobre como construir isso, né? Falando também do funil Y, que começa pelo planejamento, exatamente o ponto que você traz, né? Qual que é o custo qual que é o custo de aquisição que eu posso ter? Quem é meu público? Aonde eu vou encontrar esse público? Em que canais? Vale a pena estar nesse canal ou não vale? Perfeito. E aí, falando nisso e trazendo também, você trouxe esse termo custo de aquisição de clientes, o CAC, eu queria falar de outros indicadores de performance também que as ferramentas podem trazer, porque eu acredito muito que, assim, depois do planejamento, você executa esse processo precisa ter consistência, uma coisa que eu acho que é bem relevante da gente levantar essa bola aqui também. Não dá para eu, de vez em quando, eu fazer de forma organizada, de vez em quando eu esqueço de anotar as coisas lá. A ferramenta precisa ter disciplina e consistência, todas elas, seja a que a gente for usar, é uma coisa extremamente importante para que a gente tenha massa crítica suficiente, dados suficientes dentro da ferramenta para conseguir fazer análises, e aí sim a gente vai chegar no ponto da previsibilidade, que é conseguir ter uma análise preditiva, o que vai acontecer, o que eu tenho que fazer, etc. Quais são esses indicadores que as ferramentas conseguem, o Pipe Run, mais especificamente, consegue nos trazer para que a gente tenha essa visão e consiga direcionar as nossas ações?
Bom, vamos lá. Se tu faz um anúncio no Facebook, o PipeRun está homologado lá, então você vai fazer um anúncio no Facebook Leads Ads e o lead, ou seja, quem se cadastrar nessa página de contato lá vai cair dentro do CRM automaticamente, já vai trazer qual que é o canal de aquisição, tá? Para algumas empresas, a gente tem na versão Enterprise até as UTMs, ou seja, as palavras-chave que as pessoas buscaram na internet, que converteram e tal, numa landing page ou numa página no site, vão para dentro do CRM, né? Então a gente tem o canal da origem e a suborigem de aquisição. Então a gente consegue devolver para a agência eh, o lead que entrou pelo site, o lead que entrou do Facebook, o lead que foi cadastrado, o lead que foi comprado uma lista no Serasa Online, na Nelway, na Econodata, nossos parceiros aí da Big Data Corp, né? Todas essas empresas que estão aí dentro do nosso pacote de benefícios, tem várias empresas, várias são essas, né, que geram essas informações e tal, para os clientes prospectarem, venderem mais e tal. Então, o que, que acontece com todos esses canais? Eles caem no sistema de vendas, né, o CRM do PipeRun, ele administra isso e ele devolve para a agência, para o diretor, para o gestor, quais são os canais que realmente estão vendendo. Nesta jornada de saber, desde a entrada de alguém que deu se for um inbound, aquela levantada de mão, olha, estou querendo descobrir mais, quero saber mais sobre esse produto, né? Então é o lead mais rápido, né? Aquele que já tem algum interesse. Depois a gente tem aquele lead que vem do score, do inbound, ou seja, ele visitou o site 2, 3 vezes, baixou o material e tal, então vamos conversar com ele para entender que momento que ele está vivendo agora. Então esse é um papel do pré-vendas, né? Conversar com esse lead, entender o momento dele e tal. Se for uma lista comprada, uma lista de uma associação de classe, né? Se vier de uma lista de uma formação de uma régua de outbound e tal, vai cair para um time que vai fazer prospecção ativa. Então vai ligar para o cliente, vai tentar falar com ele, vai tentar descobrir se ele tem os mesmos problemas, as dificuldades que o teu produto atende, né? E aí vai tentar dar uma consultoria, ajudar de forma gratuita o cliente enxergar os problemas que ele tem e tal para chegar. Bom, chegou no CRM, fez a proposta no PipeRun, o PipeRun começa a abastecer o teu LinkedIn, o teu Facebook e o teu Google com o perfil do cliente que chegou até a sua proposta. E aí a agência faz o quê? Faz campanhas para pessoas similares àquelas que entraram nas tuas propostas, ou seja, para quem foi até o fundo do funil, como a gente diz, né? Tá lá no processo de compra mesmo. Por quê? Aí tu começa a aprimorar a tua campanha em vendas, né, e em marketing, buscando pessoas similares àquelas que realmente vão até o funil de vendas. Porque é muito comum, a gente vê brigas, né? O marketing com vendas, o lead não é totalmente qualificado e tal. Obviamente, eu como vendedor de uma vida inteira, eu sempre quis aquele cliente que já estava pronto para comprar. Se ele precisasse só assinar o contrato, melhor para mim, né? Que era vendedor. Agora, a realidade não é essa do mercado, né? A realidade é que a gente tem um time de pré-vendas que qualifica, reduz o tempo, e aí tempo é métrica. E aí eu preciso de uma ferramenta que me diga qual o tempo médio de atendimento de um lead, quantas atividades eu fiz para trazer esse cara até a proposta, quantas propostas eu fiz e quantas eu vendi. Mas não saber só em quantidade, eu preciso saber por canal de aquisição. Se eu não souber por canal de aquisição, eu não vou dizer para o meu marketing, olha, os anúncios do Facebook, o lead está legal, está todo mundo indo até a proposta e eu fecho 40% das propostas que caem lá em vendas quando vem desse lugar. Opa, descobrir uma mina de ouro, vamos investir mais nesse canal e suprimir os demais, ou vamos começar a buscar o mesmo perfil em outros canais. Então, uma ferramenta ou várias, ou qualquer uma que você utilizar, ela tem que te dar a disponibilidade de informações para uma tomada de decisão que, primeiro, reduza custo no marketing, né? Ou seja, aperfeiçoe o perfil de um lead, né? E traga velocidade para vendas. O vendedor quer vender rápido, né? É, lembra da história que eu falei do vendedor que foi fatiado em pedacinhos e tal, e aí o cara de vendas. O cara de vendas hoje a gente tem dois perfis muito claros. O cara que trabalha no pós-venda e o cara que trabalha no novo. O novo a gente chama de hunter, né? E o pós-venda era farmer. Então a gente assim, cara, o hunter ele quer vender hoje, amanhã ele não quer mais nem olhar para o cliente.
O farmer, ele quer vender hoje, ele quer vender amanhã, ele quer vender 10 anos para esse mesmo cliente. E aí muitas pessoas, muitos empresários também erram nesse quesito, né? Contratam farmer para fazer venda hunter, e contratam hunter para fazer venda farmer. E o cara não consegue. É perfil humano, é skill humano, né? Não consegue atingir os números e tal. E muita gente trabalha com ferramentas pensando em métricas e aí mede coisas diferentes, pessoas diferentes. Contratam um vendedor sênior, que é a liberdade, ele sabe trabalhar, ele sabe o modelo que é liberdade, e contratam um vendedor júnior ou um pleno. São 3 pessoas totalmente diferentes. O júnior, tu vai ter que dizer para ele, num playbook de atividades, que ele tem que ligar para 40 clientes, que ele vai falar com 12, desses 12 ele vai vender para 1. Né? O sênior, tu não precisa mais fazer isso. E ele nem quer que controle, ele quer liberdade. Porque ele vai descobrir dos 40, 4 ou 5 que realmente são perfil, que ele acredita, e ele vai até fechar esses 4 ou 5. Então é muito diferente o skill das pessoas. E as métricas, muitas empresas acabam errando nisso, né? Misturam skill de pessoas diferentes, em áreas diferentes, e querem ter uma métrica, e é a métrica que vai gerar previsibilidade. Se eu tenho um canal de aquisição que todo mês eu boto X mil reais naquele canal de aquisição e sei que X mil leads entram e desses X mil leads tantos vão até a proposta, eu já começo a ser previsível. Só que eu tenho que ser previsível com aquilo que são coisas iguais. Eu não posso misturar, eu sempre brinco, né? Não vai misturar abacaxi com banana aí, porque não vai dar certo, né? Então a gente tem que medir canal de aquisição pelo perfil do vendedor. Né? A gente tem que medir custo de aquisição pelo ticket médio que o vendedor vende. Né? Então, a gente tem que conseguir fazer essa separação para começar a pensar em previsibilidade, que é o nosso tema. Né? Que aula, Fausto, que aula, muito, muito bom, excelente. Tinha que ter aqui mais uns 3 webinars, porque cada coisa que você falou dá para a gente desdobrar em vários outros pequenos assuntos, mas eu queria retomar alguns pontos que eu achei que foi muito importante, assim, só para trazer um pouco mais de luz. Primeiro, essa visão por canal, pouquíssimo. Bom, a maioria das empresas, eu não sei se eu posso dizer a maioria, mas das que a gente conheceu até o momento, e olha que muitas vezes grandes empresas de grande porte e até empresas com bastante recurso para tecnologia também, fazem uma organização no Excel. Então, assim, falar em analisar a eficiência de vendas por canal, dos canais digitais, é um avanço incrível para a maioria das empresas e extremamente, que dá um resultado estrondoso. Às vezes, quando a gente fala alguns números de cases que a gente construiu, as pessoas falam, mas como? Só isso, né? Só o fato de você organizar um processo, analisar por canal e atacar os canais que melhor performam e parar de distribuir a grana aonde não tem resultado nenhum, que você está jogando fora, você já consegue um resultado estrondoso, você não precisa nem ser um grande gênio do marketing. Assim. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Se você que está aqui acompanhando a gente, se você está acompanhando pela tela da landing page e quiser fazer comentários, você clica aí no botãozinho do vídeo no YouTube para cair direto no YouTube, porque o chat é no YouTube, tá? Só para avisar aqui. Mas, enfim, voltando. Então, só essa dica eu acho que já é uma dica super importante, analisar por canal. E um outro ponto que eu achei muito legal, que eu queria também ressaltar, aconteceu semana passada, assim, a gente fez tá levantando um planejamento de uma empresa e a gente analisou o ciclo de vendas, eles têm tudo organizado dentro de um CRM e tal, e a gente analisando ali os dados, a gente descobriu, né, analisou, chegou à conclusão que o ciclo de venda são 20 dias. E a gestora falava, não, são 60 dias. E aí a gente mostrou para ela que 60 dias é a média que o vendedor dela dá o lost, mas a média de tempo que o cliente dela fecha são 20 dias. E ela ficou muito surpresa. Ela falou, nossa. Então, além de ter o dado lá dentro, uma coisa que é muito importante é saber qual dado olhar e como filtrar, porque também tem uma coisa que dá uma confusão
na vida das pessoas, e muitos profissionais estão se acostumando a ter ferramentas, a ter tecnologia e, especialmente, ter dados para analisar. Então, extremamente relevante a questão dos dados. Você falou aí de KPIs e OPIs, né, de como analisar a performance de cada um, que também tem que ser uma coisa profissional por profissional, você tem que saber o que estudar, o que analisar. Então, você trouxe luz para isso, e eu acho que queria ressaltar que ainda mais do que saber por profissionais, os novos profissionais de marketing e vendas precisam, de fato, ser analistas. Né? Então, quando a gente chama um analista de conteúdo, é porque ele precisa analisar dados, ele precisa saber o que está acontecendo lá com o conteúdo que ele publicou. Quando a gente chama um analista de mídias sociais de analista, a mesma coisa. E aí a gente precisa ter analistas na área de vendas também, né? Para saber olhar para todos esses dados e entender exatamente o que eles significam, não só ficar no meu ciclo de vendas geral, aqui é 60 dias, e quando você olha a venda mesmo, são 20 dias, ou seja, você está com um olhar completamente distorcido. Mas eu queria avançar um pouco mais, porque você também falou sobre algumas coisas que eu achei muito interessante, principalmente de qualificação de lead. Aí a gente já está botando um pé em marketing, que eu adoro fazer esse casamento entre marketing e vendas, então eu queria empurrar aqui esse pé um pouco mais lá para a geração de leads. Você falou, o vendedor adora receber o lead qualificado, né? Como que a gente faz para gerar esse lead qualificado, na sua visão, aí já pensando um pouquinho mais nessa parte de marketing, ou qualificar mesmo esse lead, garantir a melhor qualificação para passar para o time de vendas? Qual que é a recomendação que você dá para a gente nesse aspecto? As metodologias de vendas, elas que existem até hoje, são metodologias da década de 70, 80, né? Os livros de vendas, eles são antigos. Se tu pegar Spin Selling, se tu pegar Bench, se tu pegar GPTC é mais novo e tal, mas começar a olhar, não são coisas novas, né? Se tu olhar para o histórico, né? Quando se fala em inbound, parece que marketing por conteúdo começou ontem, né? E aí, em 1946, no pós-guerra e tal, tinha uma empresa chamada John Deere que já fazia uma revistinha para falar de conteúdos para convencer os agricultores a comprar trator. Então, assim, marketing de conteúdo já existe há muito tempo. Outbound, então, assim, aquela ideia. Antigamente a gente fazia o cold call, né? Montava a lista e ligava, né? A gente não era como Netflix, né? A gente não tinha medo de interromper o cliente, de tomar um não, né? O que interessava era o sim, o não a gente já tinha. A gente brinca com isso até hoje, isso é história de vendas, né? Então, palavras persuasivas, estudar livros de vendas, isso aí existe há muito tempo, PNL e tudo mais. Agora, como é que a gente traz isso para uma realidade de qualificação no modelo digital hoje? Então, marketing vai gerar o que a gente chama de lead, né? Seja ele inbound clássico, no método 1, levantada de mão, é um perfil. Seja ele o que eu brinco sempre, que é o lead bônus do inbound, né? Ele por score, que é o cara que visitou o site e tal, ele tem algum interesse no conteúdo e nas coisas daquela empresa, então pode ter algum negócio aí, né? Então esse é um lead que ele demora mais tempo para fechar, porque você vai ligar para ele, vai construir uma relação até que ele entenda que realmente eu acho que tô precisando daquele produto. Eu lembro da empresa X que me mostrou alguma coisa disso aí, então ele vai vir para conversão. Então assim, tem muito disso hoje no mercado, né? Vende inbound, vende score. Do outro lado, a gente tem o que a gente chama de outbound. Então, tem listas de e-mail e tal, até que o cliente, dentro de uma régua de e-mail, ele responde, olha, eu acho que faz sentido a gente conversar. Estou querendo conhecer um pouquinho mais. Então, ele é um outro perfil, uma outra taxa, né, de conversão. Ele vem de um outro modelo, né? Tem o cold call clássico que a gente conhece, então vai pegar a lista e vai ligar e tal, e vai ter que conseguir falar com a secretária, ficar amigo dela para ela conseguir marcar uma agenda para falar com a pessoa realmente que é o que interessado em comprar o decisor, interessado em comprar o teu produto, se atender ele, né? Que é muito difícil também, né? E o mais complexo e o mais longo também, né? Então a gente tem 3 modelos, 4 modelos muito diferentes de uma entrada de leads
no setor de pré-vendas. Então, a primeira coisa é saber da onde que vem, né? Da onde que veio esse lead aqui. E aí eu vou fazer uma qualificação. O que que é fazer uma qualificação hoje? Grande parte do que vem de inbound é definir se o perfil daquela empresa realmente é o perfil que eu me proponho a vender. Por exemplo, o Pipe Run, ele começa com um mínimo de 4 usuários no time de vendas. Se a empresa tem um vendedor ou 2 vendedores, não vai passar no meu pré-vendas, né? Ele vai dizer, olha, infelizmente o meu pacote mínimo e tal inicia com 4, acho que o custo não vai caber para a tua empresa, né? Não é o perfil. Então, poxa, não é. Por exemplo, entrou uma transportadora. Poxa, o Pipe Run não é a ferramenta para transportadora. Então, quando alguém de transportadora ligar, quer lá, falar com o meu time de pré-vendas, eles vão informar ele, olha, nosso produto ele não é adequado para o teu perfil, para o teu segmento. A gente atende segmentos e então, buscar a dor do cliente, né, a necessidade com que ele está, ou te ligando, ou mandando e-mail, ou conversando, deu uma levantada de mão, ou você está buscando ele para entender as dores que ele tem daquele negócio que o teu produto resolve. Então, a primeira coisa, as dores do cliente, existem esses problemas na empresa dele, o teu produto realmente resolve esses problemas? É o primeiro ponto de qualificação. Descobrir isso tem N técnicas, né? N técnicas de falar com o decisor, uma reunião, 2, 3. A gente vê hoje inúmeros contatos para a gente conseguir chegar nessa reunião de decisão de compra, né? Então, não é um negócio que é estruturado do dia para a noite. É um negócio que tem que suar a camiseta, botar muito analista para analisar os canais e tal, para chegar ali. Chegou no pré-vendas, bom, tem esse modelo, realmente ele tem essa dor, tal. É o momento da empresa comprar agora? Ela tem dinheiro para investir agora? Né? Muitas vezes eu vejo vendedores colocando no próprio Pipe Run, ele vai lá, probabilidade de fechamento, 95%. Esse cliente está no papo, vai comprar, é certo que vai comprar. Quando ele vai comprar? Ele vai comprar até o dia 30 do mês que vem, porque a minha meta é vender para ele até o mês 6. Legal. Essa percepção é de quem? É do vendedor. É ele que está imputando lá no CRM a probabilidade, a temperatura do negócio, a data possível de fechamento. Mas muitas vezes ele não combinou isso com quem? Com o cliente, né? E aí ele está conversando com o cliente e descobre que tem mais um decisor que precisa passar por uma aprovação e tal. E depois ele chega nesse decisor e o decisor diz, olha, para comprar nesse valor eu preciso ter no mínimo 3 cotações. E aí vai alongando o prazo e o lead time da venda vai ficando longo, né? Então, quanto maior o valor do produto, mais tempo de negociação, mais pessoas precisam aprovar dentro da empresa, mais pessoas precisam, muitas vezes, um valor acima de 10 mil reais. Eu preciso dentro da empresa o que chama de alçada de aprovação. Então, tem que passar por um comitê de investimento para ver se vai trocar, né, o CRM e tudo mais. E aí vai ficando longo. E aí aquela previsão do vendedor, que é muito otimista, a gente é assim mesmo, né? Vai ficar na pipeline, vai estar lá meu forecast, era previsto para esse mês e não aconteceu, porque a gente não estudou no pré-vendas qual que é realmente a jornada de compra do cliente e qual que é o modelo de aquisição da empresa. Tem decisor? Pré-vendas descobre, tem decisor. Ele vai para a reunião com o vendedor ou não vai? Não vai. Então quer dizer que já vai ter 2 reuniões. Tá? O processo de compra depende de uma licitação, depende de uma RFP, é uma empresa grande, então isso depende muito do ticket que a empresa está vendendo. Então eu preciso saber o processo de compra do cliente, né, como ele compra, eu preciso saber o decisor. Muitas vezes ele precisa do produto, ele sabe a dor do produto, só que a empresa trabalha por planejamento trimestral. E aí o vendedor vai bater num negócio que chama estratégia da empresa e o cliente vai dizer, olha, eu quero comprar, tá tudo certo, mas lá no Pipe Run você congela a oportunidade que eu só posso comprar no Q3. Então eu só posso comprar no mês 7 em diante porque o meu budget de compra é nesse período. Então ele não pode comprar antes porque ele tem limite orçamentário. Né? Então a gente precisa saber qual que é a jornada e o que esse cliente, como é que é o processo de compra dele.
muitas vezes não está na estratégia da empresa, né? A gente já passou por casos, explicou e tal, e eu vivo com esses modelos acontecendo nos clientes, quando a gente está implantando, pergunta para o cliente, olha, você não estava no processo de compra, tinha o decisor da área, o cara queria comprar e tudo certo, e aí foi para o presidente da empresa, e o presidente da empresa disse, olha, isso não é prioridade para esse momento, né? E o vendedor nunca mais consegue falar com aquela pessoa, porque a pessoa vai ficar envergonhada, porque queria comprar e tomou um não do presidente da empresa e não pode comprar. Então, é muito disso, né? As metodologias é saber a situação do cliente, saber ele tem budget para esse momento, qual que é a prioridade de compra, quem define. Isto, quem vai fazer é o pré-vendas. E por isso que o pré-vendas é tão especialista e tão importante no processo atual de vendas que vem de uma origem digital. Muito bom, excelente. Você estava aqui falando e eu vi o funil em Y direitinho aqui na minha frente. Eu sei que você não é o defensor de uma metodologia única, mas você falou, por exemplo, de aspectos do inbound que são extremamente relevantes. Você não usou o termo persona, mas você falou de identificar quem é, quais são as dores e se a minha solução está adequada para satisfazer a dor, né, para satisfazer as necessidades e eliminar a dor daquele público. Então, isso é desenho de persona, entender quem é essa pessoa, com quem eu tenho que falar, quais são as dores, as necessidades, quais as possíveis objeções que ela vai ter, produzir conteúdo, atrair, converter, me relacionar, nutrir, gerar um score, que é a qualificação de perfil e interesse. Então, esse é um processo inbound. E aí você falou lá no comecinho da sua fala, você estava falando muito sobre os canais, né? Que tem o canal ali, o inbound vem pelo score, o outbound vem através de listas de prospecção, e tudo isso cai num fluxo de qualificação, que é exatamente como a gente estrutura o funil em Y, né? Eu faço um phishing na base com os leads qualificados que tem um alto score, mas que o pré-vendedor realmente precisa passar por essa triagem. Eu não vou jogar isso na mesa de vendas. Para fazer o quê? Para conseguir passar o gatekeeper, a secretária, para conseguir marcar as primeiras reuniões, entender a necessidade, entender o processo de compra, entender quem é o decisor, entender se tem orçamento, entender se é uma prioridade no momento, todo o processo de qualificação. Excelente. Eu queria saber de você, se você conhece esse processo, se você conhece com esse nome, né, esse processo funil de vendas em Y, e se você vê alguma vantagem desse casamento mesmo, dessa aliança de múltiplos canais em relação ao funil de vendas tradicional. Eu vejo total sentido nisso, tá? Eu vejo total sentido nisso. Eu concordo que existe esse modelo. De repente o nome não é bem, não me agrada muito o funil em Y, né? Parece que está trazendo já um funil, né? E o que acontece nesse modelo assim? Posso te contar, em 2006, né, a gente ligava, fazia outbound e a gente pedia o e-mail da pessoa de contato lá para a secretária para mandar uma apresentação ou alguma coisa. Ou seja, a gente pegava um cara de cold call frio e botava ele dentro de uma lista de e-mail para fazer uma régua. Já era o conceito de misturar os canais, né? Então, a gente fazia isso lá atrás de formas diferentes, com uma tecnologia muito mais arcaica, dava muito mais trabalho. Hoje, essas conexões, elas são totalmente possíveis, né? Então, entrou um lead no CRM, seja por uma lista, né? Eu vou devolver para a ferramenta de e-mail marketing lá, ele com uma tag, com uma referência que possa ser, né, segmentado nessa base, possa ser feito esse trabalho de forma diferente. Então, o que acontece no modelo atual? PipeRun entrou numa etapa do funil, um lead de outbound, entrou na etapa, pode mandar um SMS, entrou na etapa, pode mandar um e-mail, e aí eu preciso do marketing lá dentro do CRM, lá junto com o time de vendas, para fazer realmente um e-mail que seja persuasivo o suficiente, que entregue valor suficiente para que o marketing consiga, mesmo lá dentro do funil de vendas, ajudar a empurrar esse lead para a ponta, né? Para o fechamento, para a negociação, continuar agregando valor durante todo o processo.
Bom, se isso não é Y, o que seria Y, né? Se a gente não conseguir misturar tudo, esses canais. Muitas vezes eu vejo um cliente, isso acontece com os nossos clientes que usam o PipeRun, ele vem um lead de uma lista, que não foi feito nada no digital com ele, e quando ele cai na proposta, a gente abastece o perfil e aí começa a aparecer o anúncio para ele. Gente, isso é dica de ouro, tá? Quer reduzir a quantidade de follow-ups do teu vendedor? É simples. Começa a fazer anúncios para as redes sociais do cliente que está em negociação. É um follow-up incrível, porque você não deixa o cliente. É a geladeira aquela que não te esquece depois que você entrou lá na Magazine Luiza, na loja tal, não sei o quê, né? Então, assim, é a mesma coisa. É uma tecnologia, dá para misturar. O funil em Y tem grandes vantagens, porque tu consegue trazer de um cara de inbound, entregar informações, processos, aí eu já entro mais no playbook de atividades, né, do processo de vendas, do vendedor e do pré-vendas. Mas tu precisa continuar entregando valor em todo o processo de compra e depois também no pós-venda, né? Então, assim, muitas, dependendo do ticket, por exemplo, PipeRun, qual que é o maior canal nosso? Indicação. Então, qual que é o grande valor que eu tenho que entregar? Satisfação para o cliente, porque ele possa indicar. Então, eu faço pesquisa na entrada do lead, comprou, entrou para a área de implantações, tem uma pesquisa. Entregou, implantações entregou, vem cá. O que você comprou realmente é o que te entregaram durante a implantação? Legal. Está satisfeito com a implantação que houve? Depois, a cada atendimento no suporte, ele tem que botar uma caretinha lá, muito bom, gostei, não gostei e tal. Né? Depois, trimestralmente, tem o que a gente chama de NPS, Net Promoter Score, vendo a satisfação de cliente. Sabe quem me ajuda a fazer isso? O time de marketing, que trouxe o lead lá da entrada e vai perpetuar a presença desse cliente dentro da minha carteira. Porque mensalidade recorrente a gente tem que vender todo mês para o cliente. Todo mês Sim. tem que vender, porque Uhum. senão ele vai embora, né? Se perde, obviamente, se perde clientes. Obviamente que tem perfis e tal, que às vezes acaba passando lá por pré-vendas e tal e entrou. Ou quando a gente faz o que a gente chama de pivotamento de preço e mercado. Então, eu escolho alguns mercados, digo para o marketing, olha, esse mês eu quero uma estratégia para trazer esse perfil aqui, eu quero testar preço, eu quero testar aderência e vou acompanhar por 6, 9 meses o cliente na carteira. Vamos ver se todos eles realmente vão ficar satisfeitos e daqui 6 meses a gente vai começar a fazer campanha. Se tudo der certo, daqui 6 meses a gente começa a fazer uma campanha no digital para inbound para esse segmento. Quer dizer que eu peguei o funil de inbound, né? Deixei ele parado para aquele perfil, fui para o outbound, liguei, busquei, vendi, trouxe para dentro de casa, medi a satisfação, chegou lá na ponta, esse cara está me pagando todo mês, já fazem mais de 6 meses, 9 meses, um ano e tal. Poxa, marketing, olha o nível de satisfação que esse cliente aqui tem. Então ele entrou de outbound, cruzou o processo do funil, pré-vendas, compra, tarará, né? E depois eu entrego a informação para o marketing. Olha, agora vocês podem pegar esse perfil aqui que a gente vendeu e ele é satisfeito e faça a campanha de inbound para ele. E aí o que começa a acontecer? Eu tenho ainda uma campanha de out chegando com esses leads e começo a fazer uma campanha de inbound, né? Buscando e as duas começam a andar paralelas. Eu acho que a grande sacada do Y é conseguir fazer essas jogadas, tirar uma. Chega dia 20, cara, tem que fechar o mês. Pega os clientes que estão no fundo de funil, joga para uma segmentação, põe uma régua de 4 dias com 4 e-mails e conta 4 cases fantástico para esse cliente do segmento dele, muito bem separado, fit, cara, é igual, é o meu concorrente, eu não sei o que está comprando, preciso fechar. Ajuda o teu vendedor a bater meta, né? Bora bater meta. Como é que a gente faz isso? Com inteligência, né? Sabendo unir marketing e vendas em um propósito muito claro de um objetivo de um perfil. Então faz todo sentido o Y.
Muito bom, Fausto. Você disse que não gosta muito do nome Y, mas você explica o funil em Y melhor do que eu já tentei explicar durante toda a minha vida, assim. Te agradeço muito, porque é exatamente isso. A gente, quando chega nessa parte de pós-venda, que eu acho muito importante, e até um assunto que a gente ainda não aprofundou muito aqui no canal, que eu acho muito legal, o Y trata disso também, porque de fato a informação que vem do cliente, se ele é um cliente que ficou fidelizado, se ele está satisfeito, isso aumenta também as suas informações referentes à persona, ao ICP, né, o perfil do cliente ideal que você está buscando dentro da sua prospecção. Então, quem é esse cara? E, além disso, as regras de relacionamento com a base de cliente faz com que você tenha upsell, cross-sell, ou mesmo um relacionamento para indicação de novos clientes vem dali. Então, esse processo, na verdade, é um ciclo que não envolve só marketing, vendas, mas também esse pós-venda muito ligado ao marketing, né, para fazer o relacionamento. Perfeita aí a sua visão do funil. Nesse item, eu poderia complementar. A gente tem uma deficiência no Pipe Run, né? E é real, e os clientes sabem disso, né? Que a gente não consegue comunicar para a base todas as novidades que a gente faz. Por quê? O Pipe Run é um CRM que tem novidades toda semana. A gente tem versão semanal do sistema. Então tem novidades toda semana. Toda semana cresce, toda semana tem coisas novas. E muitas vezes o cliente passa sem ver o e-mail da novidade, passa sem entrar lá na área da central de ajuda e olhar todos os releases de novidades que tinha do sistema, ou não fala com o time de suporte sobre as novidades, ou não fala com o time de success e tal. E a gente, essa semana a gente discutindo isso, como que eu acabo com isso, né? Então, assim, a gente fez um baita investimento em infraestrutura, não contamos para ninguém. E agora a gente está fazendo NPS e o cliente está dizendo, olha, realmente, 99,93 de disponibilidade no mês é coisa que só os gringos conseguiriam fazer no Brasil. Vocês estão fazendo já 3 meses e não contaram para ninguém que fizeram. Puxa, o cliente me deu um puxão de orelha, que eu não contei para ele que eu tinha feito esse investimento. Né? Então, eu tenho que contar. Eu tenho que dizer para o cliente o que a gente está fazendo. Então, se eu sou uma empresa, no nosso caso de software e tal, tem um monte de novidade. Né? Eu agora vou fazer um webinário daqui a alguns dias com a carteira, vai entrar 1.000 usuários de cada vez. Né? A gente tem algumas dezenas de milhares de usuários, então, para contar coisas de novidades que a gente entregou em novembro, dezembro, janeiro, porque eu tenho um déficit dessa área. Poxa, e vamos começar a lançar agora os módulos analíticos, né? O módulo analítico com widgets e área relatórios e tal está nesse quarto. Então, o time de produto está trabalhando tão insanos lá, trabalhando em cima do processo de geração, né, desses novos relatórios, novos indicadores, novos dashboards, widgets e tal. Cara, é um monte de coisa. Como usar todas essas tecnologias? Obviamente que nem todo cliente usa tudo isso, mas certamente o marketing tem que apoiar a empresa. Por exemplo, eu sou uma empresa que dependo de assistência técnica, dependo de regionalização de atendimento. Eu sou uma Electrolux e eu preciso ter gente treinada para trocar peças de máquinas que estragam em todo o país. Eu sou da Samsung e tenho que fazer isso para televisão. Então, assim, essas empresas elas precisam de relacionamento, distribuidores, revendedores e assistência técnica. Se não tiver um trabalho de marketing munindo esse cliente de informação, ele não vai saber que a 3 quadras da casa dele tem uma empresa que faz manutenção preventiva, né, naquele equipamento. Então a gente precisa comunicar. Né? A gente brinca muito sobre isso e tal. É uma deficiência que nós temos ainda, né, como empresa, apesar de a gente ter 13 anos de empresa, né? Nascemos como uma agência de marketing, né? Fizemos vários trabalhos de marketing, botamos essa inteligência tudo em cima do CRM. Essa semana a gente ficava se discutindo. Tem uma coisa que a gente não está fazendo direito. O que a gente não está fazendo? Contar para o cliente essas novidades todas que a gente fez, né, em cima do sistema com 20 mil horas de desenvolvimento por ano.
Então é muita coisa nova todo ano. Quem pode Sim. fazer isso? O marketing. Marketing, relacionamento com o cliente, né? Quer deixar de vender nessa época que nós estamos no mês 5 de 2020. Quer deixar de vender nessa época? Não fale com o seu cliente. Uhum. Né? Quer perder cliente? Não fale com o seu cliente. A sua concorrência está falando. Com absoluta certeza que a concorrência está batendo na porta do seu cliente, tentando encontrar dores que o seu produto não atende, dores ou problemas, né? Com duas visões. Ou eu vou reduzir custo do cliente, ou eu vou aumentar vendas do cliente. Sua concorrência está fazendo isso nesse momento. Então, quem está assistindo aí, gente, cuidado. Fale com seu cliente, esteja presente na vida do seu cliente. Desde a entrada, que ele era um lead que visitou o seu site e tal, tenha uma experiência fluida em todos os canais, se possível omnichannel, né? Se possível uma voz da marca padronizada em todos esses canais, em todo o fluxo do funil de marketing, o funil de pré-vendas, o funil de vendas, o funil de implantação, o funil de success, de pós-venda, de farmer e tal. Todos esses funis têm uma voz padronizada, tem um padrão de atendimento. Trabalhe para satisfazer o seu cliente e a venda vem. É isso mesmo. A gente estava falando lá no começo do funil de vendas, que você acabou de expor todos eles, né? São todos esses funis e o contato, o relacionamento com o cliente é, sem dúvida, o mais importante. Manter o cliente ou fazer uma venda, uma revenda é muito, todo mundo sabe disso, né? Um padrão é muito mais fácil, é muito mais barato, o custo de aquisição é muito menor, você já adquiriu o cliente, então é muito estratégico e é muito negligenciado. Eu estava brincando hoje com a minha sócia, a gente está fazendo uma sequência de webinars para um cliente do mercado de educação, e é um projeto que está realmente muito, muito interessante, assim. E aí eu falei para ela, a gente tem que fazer um e-mail para os nossos outros clientes contando sobre esse projeto, porque outros clientes podem ter a mesma necessidade e a gente ainda não comunicou esse projeto específico. Mas a gente tem estruturado regras de relacionamento para cliente, mas às vezes a novidade, o que é novo, o que a gente ainda não está no fluxo, não está na régua, a gente tem que se lembrar de comunicar, né? De mostrar, de trazer. E olha que a gente é agência de marketing, né? A gente faz isso para a gente, faz isso para os nossos clientes, mas às vezes a gente também se pega no susto, assim, falando, nossa, isso eu ainda não comuniquei, como que eu deixei escapar algo tão importante? É exatamente isso. É isso que acontece com a gente, né? Faz 2 anos que a gente deixou de operar a agência, né? A gente levou 1 ano fazendo um trabalho, o segundo ano para conseguir mandar todos os clientes da agência embora. Olha, nós não queremos trabalhar mais como agência, então, né, a gente tem vários parceiros que vocês podem adquirir serviços iguais, similares ou melhores do que os nossos e tal, porque o nosso foco é o CRM, a gente se especializou em isso uma vida inteira e agora a gente está fazendo um produto para isso, lançamos em abril de 2017, o produto não estava completo, era um MVP embrionário, foi crescendo, hoje são mais de 1.000 empresas usando o PipeRun, são milhares de usuários e tal, e vem crescendo número de usuários e clientes mesmo nessa época. Então, assim, por quê? Atendendo o cliente. A gente faz pesquisas na carteira de cliente de 3 em 3 meses, na pesquisa de produto, o que o cliente quer ver dentro do PipeRun, e a gente tem uma parcela bem grande de todo o nosso desenvolvimento, que quem orienta, quem gera a fila do backlog e tal, é a nossa carteira de cliente. Porque a gente quer atender o cliente, porque esse cliente é o que me traz o próximo cliente. Né? Então, a gente tá insano quanto a isso. E aí, como agência, a gente esqueceu que a gente era uma agência e esqueceu de fazer mesmo nível aguerrido de notificação. Então, agora vamos fazer de novo. Vamos voltar àquele espírito de comunicação, de pós-venda, de produto que todas as 250 agências que trabalham com a gente dizem, olha, tem que fazer. Né? Então, essa é a realidade. Né? Essa é a realidade. Pensar em coisas que não seja a venda de hoje, plantar vendas futuras. Prospecção insana é isso. Tá vendendo hoje? Legal. Quantos por cento do teu dia é para prospectar novos?
20%, 30%? Quanto que a empresa quer vender daqui 6 meses? Ah, mas agora eu não consigo pensar nisso. Pois comece a pensar, porque uma estratégia de conteúdo, a gente estava falando antes sobre o blog do Pipe Run, né? Então, assim, a gente começou a fazer um texto, 2, 3, a gente olha lá o tráfego do site, né? 500, 1.000, 1.500, 2.000, 200 mil visitas. Poxa, parece que a gente começou a fazer conteúdo ontem e já tem 200 mil visitas. Ah, legal. Orgânico ainda? Ah, legal. 20 mil palavras indexando no Google. Ah, legal. Quanto tempo demorou? 2 anos. Consistência. Tem que Tá fazer. aí, tem que fazer Tem que sempre. fazer, tem que ir fazendo, porque é uma construção de camadas de canais de aquisição e conteúdo no blog, no site e tal, é um deles. Perfeito. Fausto, a gente já chegou aqui, esse papo tá muito bom. A gente vai ter que marcar um novo webinar, eu acho, para aprofundar alguns pontos aqui, mas a gente já chegou a 1 hora de webinar, e eu queria fazer a minha pergunta final, que eu acho que é bem interessante, mas já recapitulando aqui algumas coisas que você trouxe sobre planejamento, sobre o processo de implementação, a visão de múltiplos funis, o processo também de consistência, né, e de análise de dados, são critérios super importantes. A gente pôde passar algumas informações, eu acho que foi muito rico esses pontos em destaque, mas eu queria saber um pouco mais da sua visão sobre quais são os erros mais comuns na gestão do funil de vendas, nessa gestão também da operação comercial, e como que a gente faz para evitar esses erros mais comuns, na sua visão aí, com a sua experiência? Sendo bem sucinto, assim, a gente começa com um playbook, uma página. Uma página se começa um playbook, um Wordzinho, né? Uma folha do caderno. O que que você precisa fazer para que os seus clientes não fiquem 15, 20, 10 dias sem um contato? O que que esses leads precisam ter de informação da empresa que não seja apenas o vendedor ligando para ele ou mandando um e-mail para ele? Então, assim, o que fazer em cada um desses funis? No marketing, régua de relacionamento, outbound e tal, ferramentas de inbound, fluxo, automação e tal. Qual conteúdo de valor você está entregando para o seu cliente? Ponto importante. Relacionamento, conteúdo de valor, ajudar o teu cliente a vender mais ou reduzir o custo, tá? Duas visões muito óbvias, assim, e que uma vida inteira eu passei por elas, né? Ou tá vendendo mais ou tá reduzindo o custo. Agora é o momento que estamos reduzindo o custo. Daqui 45, 60 dias, eu preciso vender mais, eu preciso investir para vender mais. Então o momento vai ser outro. Então, a cada momento histórico humano, a gente tem uma situação, e para cada mercado, para cada perfil de cliente. Então, estudar muito perfil de cliente. Para quem que a gente quer vender? Não deixar um funil parado, né? Por exemplo, o PipeRun é um CRM que deixa o vendedor trabalhar com até 100 oportunidades no funil de vendas. Ah, por quê? Porque as etapas do funil têm vários itens que são automatizados, ele deixa o marketing fazer um possível follow-up digital, né? Pode mandar e-mail a cada etapa do funil, pode mandar um SMS e tal, pode programar as atividades para não esquecer de ligar. Então, o sistema cria atividade dizendo para o vendedor, olha, não esqueça de ligar hoje para o cliente tal que está há tantos dias, está há 4 dias, está aguardando um retorno e tal. Então, esse playbook de atividades e playbook de automações, né? E uma visão muito clara de metas semanais, né? Vamos reduzir o tempo de metas para semana para entender. A gente fez tudo o que deveria fazer essa semana? A gente falou com todos os clientes do funil de vendas? A gente tirou um tempinho para pegar as gravações do PipeRun e escutar 2, 3 calls dos vendedores falando com o cliente? 2, 3 ligações do time de pré-vendas para ver se dá para melhorar alguma coisa? Né? Será que o time pode se juntar meia hora na segunda-feira ou na sexta-feira de tarde, que quase não consegue marcar as agendas mesmo? Então, para ouvir essas ligações e melhorar, então treinamento, treinamento e treinamento, né? São coisas importantes. Time, saber contratar, né? Porque a gente contrata por currículo e demite por comportamento, então é clássica essa, né? Então, Sim. assim, saber qual o perfil de pessoas que vai estar no teu time,
né? Treinar, mesmo que seja um vendedor experiente, ele precisa de treinamento, porque os teus produtos também eles melhoram, né? Eles E sempre o têm teu processo é novidades, o novo, processo né? melhora, então a gente precisa melhorar. Outra coisa que tem muita gente agora nesse momento fazendo mudanças drásticas em todos os canais de aquisição e em todos os seus processos. Não mude tudo de uma vez só. Uhum. Mude aos poucos e tenha métricas. Mude aos poucos e veja. Então, assim, ou acrescente canais de aquisição, isso não tem problema. Pode acrescentar mais canais, mas mudar o processo, mude essa semana, inclua mais um e-mail, mais uma pergunta e veja se a taxa média de conversão melhora, né? Inclua mais uma ligação no meio dos follow-ups e veja se realmente melhora o engajamento do cliente e o lead time das vendas começam a reduzir, ou se meramente a percepção dos vendedores lá na temperatura, probabilidade e data de previsão de venda reduz, né? Melhora esse indicador. Então, assim, façam coisas pequenas, constantes, por semana, média um dia, dois, e teste muito, né? Tire tempo, tenha tempo para testar, treinar e medir os resultados. Excelente, Fausto, muito bom. Eu queria complementar essa visão de erros com dois pontos principais que eu vejo aqui bastante junto com os nossos clientes. Primeiro, disciplina de execução. Então, eu acrescentaria aí, tem tudo isso, mas tem que fazer todos os dias, todas as semanas. Tem que acompanhar, tem que rever, tem que ver o que vai melhorar, disciplina de execução. Eu acho que tudo que a gente faz, essa palavra disciplina, ela pega um pouco no nosso pé, né? A gente nem sempre está com vontade de fazer, um pouco de liberdade, de criação, mas disciplina é super importante, principalmente quem busca previsibilidade, que é o tema central aqui. Então, acho que esse é um ponto legal. E um outro ponto que eu queria destacar muito, que é o trabalho em equipe de fato, um time unido. Porque alguns erros que eu já vi aconteceram porque metade do time fazia o processo, era legal, a outra metade não estava nem aí. Não, eu vou tocar do meu jeito aqui, sempre fiz, sempre funcionou. E aí, quando você vê o playbook já não funciona mais, você acompanha uma parte das métricas, a outra não acompanha. O time de marketing de vendas, um não quer conversar com o outro, um é Corinthians, outro é Palmeiras, um é Grêmio, o outro é Inter. O negócio fica muito confuso, então acho que esses dois pontos também são muito, muito relevantes. Disciplina de execução, trabalho em equipe, consistência e analisem essas métricas, por favor. Certo, Fausto? Com certeza. Eu, enquanto vendedor, por muito tempo, eu odiei usar CRM, né? Eu tenho que confessar Uhum. isso. Por quê? Porque eu tinha que cadastrar as coisas, botar tudo lá dentro para o gerente me cobrar, para Uhum. alguém me cobrar. Então eu não cadastrava, porque daí ninguém sabia nada, então ninguém podia me cobrar por nada que eles não soubessem, né? Então me cobravam informação. Mas tem que atingir a meta de venda, né? Uhum. Tem que atingir. E se a gente encurtar a meta trimestral para meta mensal, para semanal, o que eu deveria ter feito essa semana que eu não fiz? O que eu deveria ter testado essa semana que eu não testei? O que eu deveria ter testado que eu testei e saber qual que é o resultado disso, né? Momentos com o time para troca de ideias, né? Eu sempre falo, a gente tem no nosso blog do crmpiperun.com, no site lá, tem um playbook completinho. Tem um playbook de vendas e um playbook de atividades para montagem de funil e tal, para Excel, se quiser fazer no Word, no PPT, tem. Então, assim, educação no processo de vendas, disciplina, é uma coisa que vendedor nunca gostou de ter. A gente não Uhum. gostava de fazer isso. Então, a primeira coisa que eu fiz enquanto fundador de uma empresa CRM foi o que eu posso fazer para automatizar as coisas que eu não gosto. Uhum. Eu não gosto de ficar cadastrando atividade e tal, depois eu tenho que ir lá e ainda dizer que eu fiz atividade e ainda dizer o que aconteceu naquela atividade. Não dá para mudar? Bom, fizemos lá um processo que o sistema cria atividade automático, diz o que deveria ter acontecido, e eu simplesmente vou lá e digo, ó, like, não like. Fiz uma ligação e tal, like ou não like. Então, assim, coisas, né, ferramentas e processos que tire a burocracia da mão do vendedor. O vendedor odeia burocracia. É por isso que a Uhum. gente vende tanto para clientes que usam ferramentas, né, nomes mundiais e pagam taxas em dólar e tal, não sei o quê.
né? Uhum. Um monte de coisa legal, cheio de burocracia, ou outros que não te entregam burocracia nenhuma, eliminam tudo, mas não te entregam informação nenhuma também. Então, assim, tem que Uhum. cuidar do teu time para que ele esteja engajado, né? Não tem esse negócio de motivação. O vendedor, ele se automotiva. Então, assim, Uhum. o que você pode fazer para ajudar o teu time a tirar a burocracia para que ele fique mais feliz e que ele traga mais resultado? Pense nisso hoje. Dica de ouro. É isso aí. Fausto, muito bom. Eu já vou deixar aqui pré-agendado uma próxima para a gente continuar essa conversa. Foi muito legal te receber aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que a gente está todo mundo numa correria, então foi muito bom contar. Você está participando de vários eventos. Eu agradeço também a todos que acompanharam aqui no canal, no YouTube, nessa transmissão online, e quem estiver assistindo agora também já gravado depois. Muito obrigada, Fausto. Obrigado por todos que participaram aí no online, né? Obrigado a Layer Up também pelo convite, né? Agradecer a todo o time que montou a estrutura, que divulgou e tal, né? Obrigado pelo apoio também, time técnico todo que fez esse processo para que a gente estivesse aqui, né? Tudo tranquilo, nem não caiu numa vez, nada, tudo bonitinho, né? Muito obrigado e sucesso para todo mundo, boas vendas. Valeu, obrigada, Fausto. Até mais, gente. Até o próximo webinar. Tchau, tchau.